Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. Em nome da Mariel, eu cumprimento todos os presentes, né? A gente agradece, é um evento conjunto da Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Cordisburgo. E nós temos a honra de... E os comerciantes? Aí nós vamos falar agora dos nossos convidados, né, especiais, né, que são todos os presentes, né. Então a gente recebe aqui nossos convidados e a gente fica muito grato de ver que a casa está cheia, né. Os comerciantes, as entidades representativas estão aí com a gente e vamos começar essa apresentação. Eu vou passar a palavra ao Lucas, que vai fazer a apresentação do projeto, e depois nós vamos passar a palavra para o Gabriel e depois o deputado, que vai falar a parte política que foi necessário para chegar nesse objetivo. Então, com a palavra ao Lucas, que é nosso secretário de Planejamento. Lucas. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Douglas Mello, que muito nos ajudou nessa batalha, aos vereadores Ney, Altivo, Warley, Sávio, Laci, meu vice-prefeito Aldair, ao comércio aqui presente, moradores também da Rua São José. Uma boa tarde a todos. Aqui a gente, depois de meses aqui, né, que a gente está correndo atrás, a gente vem aqui apresentar um pouco do que a gente conseguiu aqui nesse projeto. Só um minuto. Inicialmente aqui, a gente cabe um pouco falar da questão jurídica, porque isso aqui, esse projeto originou de um acordo judicial que houve inicialmente de um ofício encaminhado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural em relação aos danos causados pela Igreja de São José, e que já constou do projeto de concessão, né, mesmo para o governo, junto com a ECO 35, para fazer essa questão desse desvio. Então, assim, antes da gente ir mesmo para a questão do desvio, eu vou passar a palavra para o Gabriel, aqui representando o jurista da Prefeitura, aqui a Secretaria de Gabinete, para explicar mais essa questão jurídica de como que isso foi tratado na Prefeitura e pela concessionária. Boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, a mesa, o deputado, o presidente da Câmara, todos vocês que estão aqui representando o comércio e a população. Bom, como o Lucas informou, desde a pavimentação da LMG 754, que é a rodovia que interliga Cordisburgo a Curvelo, iniciou ali em 2014, né? Começou um movimento, foi um movimento social, inclusive, para que esse trânsito ele fosse deslocado para fora do perímetro urbano de Cordisburgo. E esse movimento ganhou força, o Conselho do Patrimônio ele se envolveu, até que a demanda chegou à promotoria da comarca, e a promotoria veio instaurar esse inquérito civil, que depois do seu trâmite regular, ele virou uma ação civil pública, né? Então foi ajuizada uma ação civil pública, e no decorrer dessa ação civil pública, o Estado, a ECO 135, que é a concessionária titular do contrato 004/2018 da CETOP, eles decidiram sentar à mesa junto com a promotoria e tentar traçar um acordo. E aí foi feito um acordo que, dentro de 5 anos de operação da concessão, eles iniciariam o projeto do desvio, né, que é conhecido popularmente como desvio, mas se chama contorno, e como uma medida profilática para evitar que os veículos pesados passassem por dentro de Cordisburgo e prejudicassem todo o patrimônio histórico existente na Rua São José,
foi publicada essa portaria, que é a portaria 3744. Então ela vedava o trânsito de veículos acima de 2 eixos no perímetro urbano de Schwartzburgo. Uma portaria que, sem fiscalização, ela não surtia muitos efeitos, né? Mas ela está válida, está produzindo seus efeitos até hoje. E então, a partir disso, todo esse acordo ele foi incorporado ao PER, que é o Programa de Exploração de Rodovias, que faz parte lá do contrato 004 da CETOP, e eles iniciaram a construção do projeto, tanto básico quanto do projeto executivo, para repassar isso à concessionária, para que a concessionária pudesse executar. Tá bom? Então, continuando aqui essa parte que a gente vai falar sobre essas questões das alterações de desvio. Aqui tem uma linha do tempo de tudo que aconteceu aqui. Foram 8 eventos, 8 reuniões que nós participamos desde então. No dia 6/3 de 2023, a Econ 35 esteve na prefeitura já para iniciar esse projeto do contorno. E a prefeitura não tinha conhecimento até então de como seria esse projeto do contorno. Já chegaram para iniciar, porque todas as tratativas foram realizadas junto ao governo do estado, junto da CEINFRA e o DER, o departamento, a parte de concessões, gerência de concessões do DER. Até porque aquela parte onde será feito o contorno é uma parte rural, então não depende de aprovações da prefeitura. Então não passou nada pela administração. Então, a partir daqui, no dia a gente teve ciência do como seria o projeto, a gente teve até dificuldade em acessar o projeto junto à ECO. A gente conseguiu por outros meios, através dos projetos de desapropriação. A partir daqui, a gente começou a correr atrás, fazer vários ofícios. A gente encaminhou ofício para o governador, para o vice-governador, a gente teve apoio também da DR, da CEINFRA, a gente mandou vários ofícios, inclusive para o deputado Douglas Mello, que foi até o ofício que a gente encaminhou para ele, que ele reencaminhou para a CEINFRA, e foi ele que foi dado prosseguimento nas demandas nossas. E a gente constava esse projeto aqui, que era o projeto inicial. Entre os pontos que a gente elencou, o primeiro, a ausência de entrada para o bairro Sagarana. Aqui, isso até não foi na parte inicial, a gente viu posteriormente que as alças de acesso não davam condições de acesso ao bairro Sagarana. Então o bairro Sagarana ficava somente como saída, entrada só para quem vinha da rodovia, quem estava dentro de Schwartzburgo não conseguia entrar no bairro Sagarana. Outro ponto é a ausência da entrada pelo acesso norte, para quem vem de Curvelo. Quem vinha de Curvelo não conseguia acessar Schwartzburgo de forma fácil, teria que pegar contornos ou pela rua, pela estrada da Gruta do Maquiné, ou voltar a fazer todo o contorno pela entrada principal da cidade, voltando pelo portal de entrada. Outra questão era a ausência de passagem de pedestre ou redutores de velocidade no acesso pela Gruta do Maquiné. Assim, de conhecimento amplo assim, da população da prefeitura, que essa via é muito utilizada para caminhadas. E se não houvesse redutores de velocidade ou algum tipo de passagem, a gente iria ter tragédias naquele ponto. A gente pode até ver que depois dessa pavimentação a gente já teve mortes ali próximo ao posto de gasolina na saída da MG 231. Então a gente vislumbrou que isso aqui ocorreria justamente nessa entrada da Gruta do Maquiné. Então a gente solicitou também alterações nessa parte. Outro problema é o portal de entrada da cidade. Esse portal seria utilizado somente para quem entrasse na cidade, mas ele perdia totalmente o uso para quem saía da cidade, porque essa parte onde está o portal hoje será será 2 faixas, mas de mão única. Então só quem entra na cidade vai passar pelo portal, o desvio vai sair antes dele, então assim, ficaria inutilizado assim, metade do portal. Até o vereador ali que falou na época lá, falou assim, o uso do portal vai ser reduzido pela metade, porque só quem entra passa por ele, mas quem sai, a gente perdeu um portal. Ali no dia 5/4, 5 de abril, a gente conseguiu uma reunião no DR. Então nessa reunião esteve presente a Prefeitura, Câmara e DR, representando a Prefeitura. Teve o vice-prefeito, eu como secretário de planejamento, o Gabriel como secretário de gabinete, também teve com a gente o Henrique Galvão, representando o setor de engenharia da prefeitura, e lá tiveram representantes do DR, e da UNEI também, né, representando a Câmara na data, e tivemos os representantes do DR, onde a gente começou a mostrar esses pontos, e ficou de resolvendo
uma próxima reunião. Aí quando no dia 25/5, que coincidiu logo após os problemas da Ponte do Palmito, a gente teve uma reunião marcada pelo deputado Douglas Mello lá de novo na CEINFRA, no DR, dessa vez com o representante, com o próprio diretor-geral do DR, Dr. Rodrigo, que esteve presente. Além da questão da Ponte do Palmito, fomos também discutir a questão desse desvio. Aí foi a partir daí que a gente conseguiu dar um passo maior para poder conseguir algo junto à CEINFRA, que era responsável por isso, que até então a gente não teve acesso da CEINFRA. Nessa reunião a gente teve representantes da Prefeitura, novamente, dessa vez tivemos o prefeito participou dessa reunião, o prefeito José Maurício, novamente o vice Aldair, estive como secretário de Planejamento, o Henrique Galvão também como engenheiro. E dessa vez o Gabriel não pôde estar presente, que tinha uma outra agenda, justamente com a ECO 135, mas para ver a questão da sinalização horizontal da cidade, foi o Francisco, auxiliar administrativo da Prefeitura. No dia 20/6, aí, logo após, aí, através do deputado Douglas Mello, nós conseguimos uma reunião na CEINFRA com o secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno, e também participou o Dr. Rodrigo, diretor-geral do DR. Estiveram presentes novamente o Ney, representando na Câmara, o vice Aldair, estive presente Gabriel, e a gente, a partir dali, a gente até costuma falar que foi o primeiro sim que a gente teve. Exatamente. Era até, todas as vezes era não, a gente não conseguiria nada. O primeiro sim que a gente teve foi do secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno, que falou: não, é possível sim a demanda que vocês estão apresentando, não é impossível, eu vejo que é possível. Então, a partir dessa reunião da CEINFRA, a CEINFRA tomou a frente da situação e convocou para uma reunião no DR, dali a alguns dias, representantes da própria ECO, que a gente não tinha conseguido reunir desde aquela primeira reunião que foi na Prefeitura, já para iniciar o projeto, que foi culminar com a reunião no dia 28/6, que aí foi Prefeitura, estava representado novamente, estava o Gabriel secretário, o vice, estava eu. Dessa vez, o Ney estava de novo com a Câmara. A ECI foi representada pela Ana Paula, secretária lá, que a partir daí acompanhou todo o projeto junto com a gente. Também era uma questão assim preocupante, a questão do licenciamento ambiental. Qualquer alteração que a gente fizesse nesse projeto fosse impactar no licenciamento ambiental, o que acarretaria no atraso das obras, porque a ECO já estava atrasada e já estava sendo multada, tendo muitas diárias. Nesse dia a gente vislumbrou que não acarretaria no projeto ambiental, e a gente, a partir daí, que foi dado andamento às nossas reivindicações. Até que no dia 26/11, a partir desde o mês 6 até o mês 11, isso foi remetido lá para a ECO, foram solicitadas as alterações que constavam no nosso ofício inicial, encaminhado para o gabinete do Douglas Mello, que encaminhou para a CEINFRA, e nossa demanda foi atendida pela ECO e encaminhada para a CEINFRA, quando no dia 28/11 nós estivemos lá para validar as alterações que foram solicitadas pela gente, e a gente validou. Então, nessa data foram apresentados o projeto da passagem elevada, o projeto da rotatória de entrada que a gente tinha solicitado do acesso norte. Então, nessa data aí, a gente conseguiu que esse projeto básico fosse atualizado e já fosse remetido para como um projeto executivo. Aí no dia 30/11, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, até foi convocada na época pelo deputado Lucas Lasmar, teve eu representando a Prefeitura, a Câmara foi representada pelo presidente à época, né? Teve o Sábio, teve também o vereador Larci, tiveram representantes do comércio, que são aqui hoje também presentes, representantes da população lá de forma geral estiveram na Assembleia, e lá a gente discutiu sobre esses pontos, aguardando mesmo a apresentação do projeto executivo, que estava marcado para o dia 18 de dezembro, para ser aprovado até o dia 18 de janeiro, quando seria convocada uma nova reunião, assim que fosse feita a aprovação. Essa reunião então foi marcada para o dia 1/2, na CEINFRA. Aí dessa vez, agora reuniu todo mundo novamente. A Prefeitura esteve lá representada pelo vice Aldair, eu estive representando a Secretaria de Planejamento, Gabriel esteve de novo lá como secretário de gabinete, a ECO 135 esteve lá representada com o seu corpo de engenharia, apresentando esse projeto para a gente. A Câmara esteve representada pelo Ney, que até então já era presidente, já voltava a ser presidente da Câmara nesse exercício.
o deputado Douglas Neto esteve lá de novo presente com a gente e foi apresentado o projeto executivo. Aí este é o projeto definitivo apresentado, então, vendo esses pontos. A solução apresentada para o acesso do bairro Sagarana foi o redesenho das alças de acesso. A alça de acesso, que antes era mais próximo à rodovia, foi assim, redesenhado um pouco para a frente da cidade, possibilitando o acesso do bairro Sagarana. Então, quem vier da cidade pode pegar o retorno e entrar no bairro, coisa que antes não era possível. Foi criada a rotatória para a entrada da cidade pelo acesso norte. Quem vem de Curvelo não tinha esse acesso. Foi criada essa rotatória, tem a tela mais detalhada à frente. E aí que ela possui 3 faixas assim na sua extensão, né? Uma de segmento, outra de retorno, outra para a entrada da cidade. Isso em conjunto com a entrada da frente. A solução também apresentada para a Estrada da Gruta. Foram criadas faixas elevadas para passagem de pedestre e um acesso em nível canteiro central. O canteiro central, visando a não passagem de pedestre, seria rebaixado. Com essa solicitação nossa, o meio do canteiro central continuará com uma passagem próxima às passagens elevadas da pista, possibilitando a passagem dos pedestres. E também, como pode ser visto aqui à frente, são feitas sinalizações, haverá sinalizações de forma com que tenha redutores de velocidade antes dessa passagem elevada. O compromisso feito pelo DR, pela ECO 35, é que, se houver problemas aqui posteriores, poderão ser feitos no futuro a instalação de outro tipo de redutores ou até mesmo de radares de velocidade. A solução apresentada para o portal de entrada é fazer um portal integrado ao atual, pegando a faixa lateral. Então, o portal, que hoje é só desse lado, ele seria feito idêntico do lado contrário para quem for sair da cidade. Então, esse projeto do portal seria replicado do lado direito, de forma com que tanto a entrada quanto a saída tenha isso. Então, da execução do projeto, ele terá 3,5 km de extensão, vai custar aproximadamente R$22 milhões, vai ser executado pela ECO 35, que já até contratou a empresa executora. A previsão de início agora para o princípio de março, para o dia 1º de março, deve ser iniciado, e o prazo é de 6 meses. Isso se não houver algum problema, principalmente devido a condições climáticas. E basicamente é isso, a questão do projeto. Desde o início até o prefeito Zé Maurício falou que nós estaria presente, que ele desde o início delegou para a gente criou essa comissão, delegou para a gente essa questão de poder correr atrás dessas alterações. Então, na época, ele delegou a vice-secretária de Planejamento ao Gabriel e ao setor de engenharia da prefeitura, que por vezes foi representado pelo Henrique Galvão, pelo Juliano, ou até mesmo pelo Francisco, e também até a Câmara sempre esteve representada pelo Ney nessas reuniões. Então, estou aberto a perguntas, a tudo que alguém tiver aqui. Volta lá no desvio norte para nós, né? Da cidade do norte. Tem como você detalhar isso aí? Porque lá a pessoa passou do lado da ET, certo? Sim, a ET está aqui. Isso. Qual vai ser o acesso dele na cidade? Explica pra gente, por favor. Olha, o que foi passado da R é que o condutor viria aqui, pegaria essa faixa de desaceleração na esquerda, pegaria o contorno e aqui entraria na cidade. Inicial, né? Na minha opinião, pelo valor de um projeto desse, mudou pouco ou nada. Porque, veja bem, a nossa preocupação é a dificuldade dos carros entrando na cidade. Então, pelo valor desse, por que não poderia fazer um túnel apenas para carro, se não é proibido caminhões entrar na cidade? Nós preocupamos com carros, claro que caminhões
nunca vai deixar de entrar na cidade. Sempre vai ter, porque tem que descarregar, tem que carregar. É caminhões que passam indo para Lagoa Bonita, é caminhões que vai entrar para entrar na Pescate futuramente, né? Então, meu ponto de vista, a minha crítica é construtiva. Então, assim, se puder rever esse projeto, porque não iniciou ainda, sei que não é impossível, tem a dificuldade, mas não iniciou as obras. Desde o dia que você me apresentou esse projeto na prefeitura, eu não quis falar nada com você, esperei um momento, mas aqui a opinião não é só minha, tem várias pessoas que vão dar opinião, porque nós temos que pensar no futuro da cidade. Hoje isso aí pode ser muito bom, mas esperamos que o Código Público vai crescer. Então nós estamos criando uma dificuldade das pessoas entrar na cidade. Por que não um acesso direto? Um túnel para carros, porque caminhões, ele vai ter que entrar, mas aí ele entra por cima, ele vai dar o retorno na gruta, ele não vai passar do lado da igreja. Se a preocupação é da igreja, eu acho que ainda dá tempo de rever isso aí. Se alguém quiser falar. O carro vai por onde? Você mostrou a entrada tradicional, né? Aquela alça lá do acesso norte. Ah, não. Bom, esse aqui é o acesso norte para Remete Curveiro. Eles entrariam, fariam o contorno e entrariam para a cidade, coisa que anteriormente não existia. Eu até concordo com o pensamento do Célio, foi um dos que mais brigou aí com a questão econômica, a questão do projeto, mas nós saímos do Estaca Zero que sequer tinha entrada para a cidade. E há um grande problema aqui, que até eu acho que é de seu conhecimento, que devido à proximidade com a ET, houve até uma ação da Copasa da Justiça travando o projeto de desvio. Então, a forma que foi encontrada para minimizar esse impacto, para possibilitar que os carros entrem na cidade de forma satisfatória, segura e que atenda às normas de trânsito e de engenharia, porque hoje já foi feito um projeto de desapropriação, aqui tem uma área de estação de tratamento, foi isso aqui que foi o que foi conseguido pela cidade, que hoje a gente trata como até uma conquista, não só da população, mas principalmente do comércio. Porque até quando a gente estava brigando por isso, a população era super contra que tivesse esse acesso. Até a gente, principalmente os moradores da rua lá, prefeririam que sequer tivesse. A gente brigou por conta do comércio. Isso aqui, quem for entrar na cidade, vai ter a opção de entrar na cidade, coisa que anteriormente não tinha. Eu posso concordar com você que vai dificultar a entrada da cidade como é hoje, porque hoje entra direto. Mas agora, essa questão de ter um túnel, eu não posso te falar, porque é uma questão de engenharia, não sei se há a possibilidade de fazer. Quando a gente perguntou se tinha como fazer um acesso em nível, falaram que não era possível devido às distâncias e também da questão do licenciamento ambiental. Então, hoje, esse projeto executivo já foi aprovado pelo DR, pela CEINFRA, pela Gerência de Concessões do DR e já foi remetido para a execução. Então, hoje eu vejo como, assim, não só como improvável, mas impossível de realizar qualquer alteração nesse projeto, nesse momento. Mas eu entendi, a reivindicação é qual? É porque, opcionalmente, o carro de passeio entra na cidade, lógico. Sim, aqui esse acesso seria exclusivamente para veículos de passeio, até para minimizar o impacto à Capela de São José. Porque se houverem acesso de caminhões, principalmente para onde ali a Pescate, esses caminhões serão mínimos, não terá volume tão grande de tráfego de veículos pesados. Agora também, até falando por outro lado da administração, pelo lado do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, da qual eu sou vice-presidente, já foi feita uma reunião desde o ano passado, já foi aprovado o recurso para fazer a reforma da Capela de São José. Essa reforma estrutural está prevista para ser iniciada esse ano, já está com o setor de engenharia, depende só do setor de engenharia finalizar o projeto e remeter para poder ser feito a reforma estrutural dessa capela. Já tem até o recurso em caixa, que são recursos do FUNPAC, do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Lucas, dando uma opinião aqui, a gente não sabe medidas da área, por que não tenta, né? Não sei, é claro que você falou que existe uma dificuldade. Se criou a terceira faixa aí para dar o retorno na cidade, por que não tenta criar a terceira faixa direto?
igual as duas do lado de cá aí. Mas, Porque a pessoa veio de problema. mas se, Lá em cima. se for criada uma terceira faixa, você vai entrar na contramão. Tem que fazer um túnel, né? Aí já é outras questões, porque aí vai acarretar no desequilíbrio econômico do contrato da E135 com o governo do Estado, o projeto aprovado de licenciamento ambiental, porque aí vai envolver a mobilização de terra também, né? Aí, por isso que eu falo que hoje eu acho difícil esse projeto. O que foi mais viável, tanto economicamente quanto em questão de engenharia, foi a criação dessa rotatória, que foi o que inicialmente falaram com a gente que sequer seria possível. Então, teve gente dentro dos órgãos mesmo do governo do Estado que falou que a nossa demanda era impossível de ser cumprida. E hoje trata isso aqui como uma conquista devido à dificuldade que foi. Vocês viram que foi de mês de março do ano passado, a gente está quase chegando em março novamente, foi um ano, quase um ano, correndo atrás disso. Não, essa é a rotatória da entrada norte. A entrada sul tem o... Fala assim, essa rotatória é pequena, sabe? Não é uma coisa grande ali. A rotatória principal, deixa eu ver. Que é a entrada principal da cidade, que é do acesso sul. São duas rotatórias, né? Na verdade são duas alças de acesso e ainda tem a da Gruta de Maquiné. São duas. Aquela em cima, lá de azul claro, né? Isso, essa é a principal. Essa Fala à esquerda. A primeira, Lucas. Tá falando. aqui é que a gente está vendo zoom agora. Pois é, essa entrada, ela já vai entrar do lado da capela ali. Sim, essa vai dar acesso ao lado da capela. Deixa eu só abrir aqui, eu tenho um projeto no... Eu não estou entendendo aqui. Aquela entrada ali, ela é do lado da capela. Essa entrada. Essa rotatória, assim que que desce do viaduto, já tem a rotatória, vai entrar na cidade. Ela sai dessa cooperativa. Ela já entra ali. Já vai entrar. Os correndo do carro vai passar pela cooperativa. Vai, Na verdade, vai passar na frente do é cooperativa. direto, então, ou seja, não é uma... Eu acho que está confundindo com a rotatória central lá, não. É isso tudo. Esse é o projeto. Logo aqui à frente tem o viaduto, essa é a descida do viaduto. E aqui a rotatória que Imediato aí, tá vendo? Já tem uma rotatória. Então é o seguinte, a opção para entrar ela já é imediata. a outra, a principal. Mais para baixo, não. Você tem que descer, tem que subir, sobe o mar. Aí. Essa é outra rotatória. Essa é a principal de entrada, a entrada sul. Quem vem de Belo Horizonte simplesmente vai reto e acessa Cordesburgo. Quem quiser pegar o desvio, vem e pega a alça e sai no desvio. Isso aí que tem que ser feito lá embaixo. A pessoa não ia pegar a rotatória. Não, como assim? Eu entendi. A entrada, o jeito que fez aí, fazer aqui embaixo. Não, mas fez, olha, só que. Olha lá, volta lá. É a mesma coisa, só que tem uma pequena rotatória. É como se fosse uma praça. Olha lá. Mas é uma pequena rotatória, a proporcionalidade. Aqui não tem a possibilidade de fazer direto, porque aqui tem a saída e linha reta. A gente Se até- você entrar daqui, ó, você vai entrar na contramão. A gente E até também a questão da pista de desaceleração não dá tempo ali. Ainda tem o problema aqui, o grande problema que o DR, os engenheiros DR nos apontaram é que os veículos vêm em grande velocidade aqui e entrariam direto e entrariam na contramão. Aí aqui faria a desaceleração e o contorno. Essa desaceleração aí, ela é um fator importante porque dá exatamente o seguinte,
Ele não passa correndo direto, ele não passa direto correndo lá para. Ele tem um tempo, vontade de pensar aqui na desaceleração, sabe que entrar na cidade. Mas de quanto jeito esses caras não estão descendo lá, estão descendo aí em alta velocidade e já passa direto? Mas aí tem a faixa de desaceleração, a terceira, para quem for acessar Código, tem uma faixa de desaceleração aqui, que até consta no projeto. Deixa eu abrir o... Mas aquele pedacinho ali do... Aqui, ó, quem desce, pega a faixa à esquerda para desacelerar, para pegar o contorno. E quem vai direto continua na pista do lado direito. Mas antes não tinha a opção de entrar na cidade. Hoje você tem a opção de entrar na Esse cidade. pedaço ali da ET até na cooperativa, então fica sendo uma única, só para quem vai? Aonde? Da ET até na entrada da cooperativa. Não, aqui fica sendo duas mãos, mas daqui em diante é uma mão só. E do lado de cá uma mão só vai. Aqui é para quem pegar o retorno que vira duas mãos, mas aqui, ó, daqui para frente até acessar novamente. O pedaço que você estava com a setinha lá, que é um pedacinho do Juvenal lá, né? Isso, do lado do Juvenal. Até a gente abordou essa questão de tentar facilitar mais ainda a entrada. O problema é que, para facilitar essa entrada, demandaria fazer essa questão que eu até falei com o Salim, que é a questão do retorno em nível. E esse nível, eles argumentaram que inviabilizaria totalmente o projeto. Além da alteração na estrutura do viaduto. Além da alteração da estrutura do viaduto, que ele teria que fazer alterações também no viaduto lá atrás. Teria que vir nível desde o viaduto até essa entrada da cidade. Devido a essa questão mesmo da desaceleração. Acho que para quem não acompanhou, essa opção ela não existia, né? Essa opção não existia. Tinha que vir cada no... Vamos abrir o projeto anterior. Aqui consta como era lá. Então, esse aqui é a entrada principal. Aqui. Lá anteriormente era assim. A pessoa só passava direto e viria a ter a possibilidade de acesso somente na entrada da Gruta do Maquiné. Aqui somente sairia. E a única possibilidade de entrada era quem veio ao contrário pegar essa alça de acesso. O que foi feito? Essas alças foram ampliadas fazendo uma rotatória de forma que possibilitou quem vem aqui também pegar essa alça e acessar a cidade. Anteriormente, pegar aqui o projeto inteiro, a pessoa só ia ter acesso... Não existia, né? Não existia, aqui não conseguia entrar. A pessoa tinha que vir direto, acessar pelas duas estreitas da Gruta do Maquiné, ou então pegar o contorno inteiro, os 3,5 km, e fazer o contorno pela entrada da cidade. Pela entrada sul. E na outra entrada, na entrada sul, o processo é bem parecido, né? Se eu quiser entrar na cidade, eu vou seguir direto, né? Sim. E se não, se eu vou pegar a indicativa, vai pegar o desvio, né? Isso. Deixa eu voltar. Ficou equilibrado para mim, sabe? A princípio eu vejo como equilíbrio, né? A gente está discutindo aqui, né? Eu acho que assim, foi um grande passo a gente ter o acesso aí, né? Coisa que antes não tinha. Mas assim, a gente tem que pensar em querer mais, né? E cobrar mais, né? Impossível, para mim, no meu vocabulário não existe, né? Só até o momento que eu não consigo, eu desisto. Mas eu acho que assim, faltou chamar a população, né? Em todas as reuniões, né? A única que eu consegui ir lá, né? Foi na do Lucas Lasmar, né? Porque todas, ninguém nunca chamou, nunca me convidou, não convidou o Celinho. Eu até entendo, não sei, deve ter uma norma que a gente não pode ir para a gente opinar,
Porque eu acho que assim, o principal envolvido somos nós que conversa aqui. Você pode até falar que a população não quer, né? Tudo bem, mas eu quero, eu vou lutar até o fim. Né? Então assim, a gente não pode ficar com a cabeça, não tá bom, tipo assim, com migalhas da ECO, não. A gente tem que correr atrás, tem que falar, tem que brigar, e tem que ser assim. E se não der, beleza. A gente tentamos, né? Então assim, eu estou falando com você que tudo bem, tá ok, a gente agradece demais pelo que vocês fizeram aí, né? É muito bom. Só que a gente está querendo demonstrar aqui que se tivesse um acesso mais fácil, né? Você falou que é parecido, não é parecido com a entrada sul, né? Facilitou o acesso, porque não tinha, isso é lógico, todo mundo está entendendo isso aqui, só que não é igual. A entrada no ensino é muito mais fácil, né? Então assim, pode ser que não consiga, não tem problema, né? Só que assim, não custa nada de reivindicar, não, já tá pronto e acabou, não tem como. Tem sim, a gente pode falar que não tá legal e o resultado final, se for isso aí, tá ótimo. Mas o que a gente não pode é largar para lá e achar que essas migalhas da ECO, da CENIFRA, tá ok. Para mim, eu acho que não tá ok. Melhorou? Melhorou. Mas eu acho que pode melhorar mais. Né? Então, assim, se no final não der, tá tudo ok, tá tudo beleza, né? A gente agradece muito, né? Pelo favor que vocês estão fazendo para nós aqui comerciantes. E outra coisa, que foi discutido até lá no dia lá que eu fui lá com o deputado, né? A gente só viu bronquias. Eu não sou engenheiro, eu não quero ver planta, né? Eu só queria ter certeza que isso vai acontecer. Que até então eu só escuto falar que vai acontecer. Para mim vale o papel, eu que está assinado. Então assim, não sei, pode ser que vocês tenham essa comprovação de papelada assinada pelos órgãos competentes, né? Então eu estou leigo aí que eu não sei o que está acontecendo, né? Tudo que eu consegui saber um pouco do Lucas me informou, né? Eu até agradeço o Lucas demais. E o nosso deputado, né? Juntamente com o Celinho, que nos ajudou aí. Até respondendo o Samuel aqui, até não concordo com você falar que foi favor que a gente fez para vocês, que é a função da prefeitura. Parece que a gente está ligado. Que a função da prefeitura é tentar equilibrar, tentar lutar pelos direitos da população, de forma que a gente atenda os anseios tanto do comércio, da área comercial de Coislu, que a gente entende que seria muito prejudicial, quanto também dos moradores da Rua São José, que também reivindicaram seus direitos junto à prefeitura. Então, não é um favor da prefeitura, a prefeitura tem o dever de correr atrás disso, é algo que impacta a cidade, e a gente conseguiu essas alterações, a gente vê de forma positiva, como um meio termo entre o comércio, os moradores, ajudar a população e até promover um desenvolvimento econômico da cidade, não somente na São José, mas também numa nova área que hoje está se tornando. E quanto à questão do projeto, esse projeto foi apresentado para a gente no dia 1º de fevereiro na CENIFRA. Estava presente o secretário de Estado de Infraestrutura do Estado, Pedro Bruno, com sua equipe técnica, a secretária Ana Paula, estava presente também o diretor-geral do DR, Dr. Rodrigo. Pela prefeitura estava o vice Aldair, estava eu como secretário de Planejamento, Gabriel, secretário de Gabinete, estava o deputado Douglas Melo, e lá foi apresentado todo esse projeto já aprovado para ser iniciado. Então já é um projeto executivo. Então esse projeto que nós estamos apresentando é um projeto que já foi assinado e aprovado pelo CENIFRA e pela Gerência de Concessões do DR. Então é o projeto que será executado a partir do dia 1º de março. A prefeitura, ela precisa assinar isso? Não. Esse projeto será executado em área rural. Se fosse área urbana, demandaria aprovação do setor de engenharia da prefeitura. Mas como se trata de área rural, e também uma extensão de uma rodovia estadual, isso é totalmente tratado pelo governo do estado, através da CENIFRA e do DR. Deixa eu complementar uma informação assim. Eu acho que nós fizemos nossa obrigação. Então, nosso trabalho a gente fez da melhor forma possível, pelo menos é o que nós precisamos fazer. Eu acho que nós rompemos barreira, porque a conversa, eu sinceramente, aquela primeira reunião lá com o DR, eu saí irritadíssimo daquela reunião, porque para eles não podia fazer nada de engolir do jeito que estava, e eu usei esse termo. Eu inclusive,
Eu sou até um pouco agressivo nesses momentos lá. Eu fui. Porque era um monte de gente, o DR, infelizmente, é um órgão de governo. Você vai lá, você vê que ele está caindo nos pedaços. Então, é má vontade mesmo. Agora, esse projeto, ele vem de uma concessão. Uma concessão que o governo do Estado, naturalmente, licitou e essa empresa ganhou dentro desses parâmetros. E são parâmetros que incluem valores financeiros. Nós tivemos a vontade de participar das audiências públicas desse projeto, inclusive na época, o projeto o desvio foi compromissado na audiência pública. Nas discussões que foram tidas à época, salvo engano, o que a gente mais reivindicou na época, a gente assim, eu vejo o pessoal reivindicou, foi o seguinte, a época, lá atrás, isso tem talvez uns 7, uns 10 anos, nem vereador não era. É o seguinte, mas eu participei da audiência, que era o pedágio não ser antes da cidade, né, que o pedágio, para a gente não ser onerado com esse pedágio, que é razoável. Foi discutida a divisão da receita do ISS do pedágio, dividir entre os municípios, que é o imposto sobre serviço que é arrecadado do pedágio, e o desvio. Então, esse desvio foi discutido lá atrás. Então, assim, o desvio ficou como uma coisa assim, olha, não pode ter carro passando na cidade para ser prejudicial à cidade, naquele momento lá, dessa forma. Então, assim, dentro disso, depois de ter essa audiência pública, depois foi discutido isso, foi feito um projeto e foi aprovado uma concessão e foi assinado um contrato. O caminho é esse. Quando vem eles ficaram, inclusive o seguinte, o detalhamento desse projeto, ele ficou debaixo do braço. De quem? Da Ecovias. Ideia. A gente não teve acesso sequer desse projeto, não tivemos. Então a luta começou na primeira reunião que eu não tive, que eu só não tive em uma das reuniões, que foi para ter acesso ao projeto. Que quando conseguiu o projeto, aí que ficou sabendo que veio a participação. Eu recebi aqui na casa o abaixo-assinado dos comerciantes. Foi quando a nossa antena, nós passamos a dar uma atenção especial a isso. Eu não deixei de participar de nenhuma reunião e lutando sempre para quê? A ideia minha era que a gente tivesse uma opção de passar, uma obrigação de passar o caminhão lá de fora e que passasse direto e já deixasse à vontade o carro de passeio aqui dentro, como é hoje. Isso aí eu por várias vezes, eu coloquei. Só que claro que eles não aceitaram isso. Por quê? Porque existe uma ação civil pública. Uma ação civil pública e aquele outra coisa. Então é o seguinte, existe uma questão jurídica que não permitiu isso, tá, gente? Então assim, isso não foi porque eu quis, não. Assim, se você falou, por exemplo, eu sou o cara da minha vida que o não pra mim, ele já vem mesmo, sabe? Da minha vida inteira. E eu tô em cima sempre, sabe? Eu não desisto também. Eu só não concordo com o migalha. Por quê? Porque eu acho o seguinte, tipo assim, a gente não teve o melhor, sabe, Samuel? Mas nós tivemos o possível, vamos falar assim. Eu chamo de possível, né? Naquele momento, né? E sempre pode ser melhor. Eu não tenho menor, tudo na minha vida eu busco isso. Eu tenho um ditado que eu uso, que o bom é inimigo do ótimo, sabe? Conformou que tá bom, o ótimo deu inimigo. Então, assim, isso eu não tenho dúvida disso não. Eu concordo plenamente. Agora, eu busco ser o mais realista possível também, sabe? Mais realista. Eu tenho uma participação, da mesma participação que o Sávio teve, que o Assi teve, como vereador, né? Porque a gente pegou uma demanda e eu não falei meu nome, falei em nome de toda a Câmara Municipal, o tempo todo. E enquanto eu não era presidente, eu reportei aos Sábios reuniões, reportei todas elas e essa última agora está apresentando. Então, ou seja, é uma coisa que nós efetivamente buscamos participar. Eu sou comerciante também, eu sou empreendedor também, então eu sei a importância que é disso para a nossa cidade, né? Então, assim, todo esse processo, né? Então, assim, depois disso nós pegamos a nossa economia mudou mesmo, a gente sabe disso, que mudou para melhor e muito para melhor. Não tenho a menor dúvida disso, né? Inclusive, assim, eu acho legal, por exemplo, eu tenho
conhecido em Belo Horizonte, a pessoa fala assim, lá em Codesburgo, legal, lá tem tem a padaria do Tininho, que toda vez que eu passo lá eu vou lanchar, sabe? Virou uma referência, para você ter uma ideia, a importância que é uma atividade dessa na nossa cidade. A importância da estrada, né? Tem uma referência, cara, de gente que passa aqui, pô. Então, assim, a gente perder isso vai ser um absurdo, sabe assim? Eu acho assim, eu estou pegando uma aqui, eu dando exemplo, mas pode ter do Celim, pode ter do Lone, pode ter de todo mundo aí, né? Que tem lá do Wilson, da padaria dele, todo mundo, né? Então, eu acho que isso, pra gente, é o seguinte, assim, ó, é um aprendizado acima de tudo, e eu entendo, assim, que diante do que está hoje, se essa obra, ela foi licitada, ela foi colocada dessa forma, houve alteração de valores no projeto, inclusive, em função dessa demanda. Eu acho que, a partir de agora, talvez, se eu pegar só para o vetor sul, né, vamos dizer assim, eu acho que a gente tem que ter campanha mesmo, sabe? Talvez até com a participação da prefeitura, para que as pessoas passem dentro da cidade, sabe? Venham conhecer a nossa cidade. Então, fizesse um projeto de divulgação, sabe? Durante a estrada, não individual, só individual, cada um vai fazer o seu. Mas eu acho assim, da gente fazer, logo na entrada, fazer um incentivo, sabe? Uma forma de incentivar aquele motorista de carro de passeio a passar na nossa cidade. Então eu acho que agora, talvez, se vencido esse momento aqui, eu acho que nós vamos partir para outra também, olha para frente, sabe? Parece que estão até contratando já pessoas para trabalhar, né, no desvio aí, pelo que eu fiquei sabendo, alugando casa, etc. Então, eu concordo plenamente, satisfação, em ficar satisfeito também não tenho, eu não ficaria. E é muito melhor se ter uma cidade dinâmica, com movimento, pulsante para todo mundo, do que ter uma cidade morta, né, gente? Então, assim, é a nossa batalha. Eu vou passar a palavra, deputado. Eu quero falar aqui uma coisa que eu também tive um problema ali. No dia da audiência pública, eu fui almoçar, eu não estou vendo nada que eles fizeram para a entrada do Onça. Eu questionei a entrada do Onça, que tem um movimento muito grande aquela entrada ali também. Eu estou vendo ali que nenhum redutor de velocidade lá tem. Aí eu estou achando assim, tinha que ter olhado um pouquinho também, que o pessoal do Onça ali, tanto para entrar como para sair, vai ter problema. Mas o acesso, como é que está ali? Olha, você vê lá, eu estava olhando o projeto de pedestres? De pedestre também para saída, para a saída da cidade, entrada. Lá tem um acesso para quem vai para a Onça, região do Sarandi aqui, tranquilamente. Lá no dia da audiência eu falei essa entrada lá aqui. Aqui é a entrada para o Onça aqui. A pessoa pode pegar a rotatória e entrar para o Onça. Ou sair, pega a rotatória e volta para dentro da cidade. Tem nada direto, sabe assim, cara? É que o pedestre é o que mais tem, principalmente fazer caminhada, é quase igual a gruta mesmo. Mas ali vai dificultar a passagem de pedestre. Pedestre para passar só se for, porque ali vai ser rebaixado. Aqui, ó, as partes onde consta que é amarelo e vermelho são a parte onde vai ser aterrado. Então não vai ter mais onde hoje aqui essa parte de entrada que vai ser aterrada e a estrada vai passar por cima. Não vai ter mais essa parte por baixo. Vai ter um desnível, né? Já vai ter um desnível, exatamente, um desnível, né? Ele é muito menor, sabe? Ele é muito menor do que esse. São muitos carros. E no pedestre vai ter A que estrada do Sarandi ali tem, né? Vai Não, ter. eu falo em relação à rua, o pedestre não consegue ter muito acesso. menor do que aqui. Mas eu tô falando assim, o pessoal pedestre mesmo, ali tem muita gente que faz caminhada ali. Assim, isso que eu tô falando, tinha que ter um redutor, alguma coisa naquela região ali, que pode causar problemas. Ali o limite de velocidade vai ter que ser reduzido de toda forma, porque o trânsito que sair da cidade vai ter que adentrar para o trânsito que está pegando desvio. E como é uma curva, aqui vai ter que ter o limite de velocidade inferior, até porque senão não vai permitir sequer a saída de carros da cidade para fazer o contorno e sair.
assim, com relação ao ônibus aqui, me lembrar do seguinte, na nossa reunião lá, a parte de sinalização, a parte desse complemento foi aberta. Sabe? Não ficou fechada essa parte não. Tanto é que se tiver qualquer situação nesse sentido, a gente pode reivindicar e no sentido de trazer a segurança para o pedestre. Tanto é que, se for o caso, vai até ser vai até radar. Até radar. Eles se dispuseram qualquer problema que houver nessa passagem. Então essa é uma situação que a gente, eu acho que está em tempo, sabe? Porque eu de vez em quando passo por lá de lá, eu vejo o movimento de pedestre, principalmente de manhã tardinha, grande, muito grande. Mas esse é um ponto que nós abordamos para eles, mas aqui fica até difícil, como você coloca uma passagem pedestre no meio de uma rotatória de um retorno aqui. Se você colocar aqui, isso vai atrapalhar o trânsito de quem sai da cidade. Se você colocar aqui, vai atrapalhar o trânsito de quem vai fazer o contorno. Se você colocar para o lado de cá, aqui na entrada vai atrapalhar quem entra do Sarandi. Então aqui é uma questão complexa para se ter o trânsito de pedestre. Ô Lucas, aí... Ô Lucas, não é bom não. Mas aí não pode colocar uma passarela, porque eu acho que aí se não tiver um redutor de velocidade, uma coisa bem chamativa, você olha pra você ver, ó, uma estrada ligando na outra, o cara vai atravessar e... Mas isso sai aberto, até a questão da passagem para a gruta, a solicitação nossa era que fosse feita passarela. Só que no termo assinado com o governo do estado da época, não consta essas passarelas. Mas a gente então, pode lutar depois. Poderia incluir isso junto ao processo de sinalização que ficou em aberto. Até o deputado lembrou aqui agora que a época que a gente questionou sobre essa questão de sinalização, eles deixarem aberto para que fosse assim, discutido posteriormente, até porque na época a sinalização que foi apresentada, a gente até solicitou algumas alterações porque tinha coisas erradas na sinalização, principalmente em nome da cidade. Então já está sendo feita essa alteração, o projeto executivo vai ser executada a pavimentação e a gente pode discutir isso agora, enquanto está sendo feito o projeto, essa questão da sinalização, porque as obras são em 6 meses, assim que for finalizadas as obras que será feita a sinalização. Então, nesse tempo a gente pode tentar lutar lá dentro do governo do estado, da CEINFRA, mostrar esses pontos, até produzir material de pedestre passando e tudo aqui, igual a gente fez material mostrando pedestres na Estrada da Gruta, para tentar conseguir essa melhora do projeto. Eu tenho certeza até que o deputado ajuda a gente nesse caso. Porque até para finalizar aqui, o empresário de Minas está aí, que está presente aí, está aqui fora, isso aí automaticamente vai ser loteado. Então vai ter um fluxo grande de pessoas aí. Então a gente vai ter que correr atrás sim dessas passarelas aí, que são a da gruta e essa aí, ó. Vai ser bem perigosa a situação. Inclusive já até pedir de loteamento aqui já para essa área. Se for lotear, aí já entra nas normas da prefeitura. Aí é na casa aqui, sabe? Uma parte que a solução vai estar aqui dentro. Aí a Câmara fará parte disso junto à prefeitura desse projeto de aprovação. Né? Porque já há esse pedido de loteamento ali, justamente para essa região. Lá que a gente está até vislumbrando que vai haver assim uma expansão assim, pode até ser além de comercial, até industrial naquela área, que a gente tem até um plano diretor em andamento que está paralisado no setor de engenharia. Se esse plano diretor fosse dado andamento, ele ficaria defasado daqui a 6 meses, porque com a execução desse desvio, o plano diretor perderia o valor, porque a gente estaria pensando numa cidade hoje com trânsito passando aqui dentro, sem vislumbrar essa área lá para cima, e uma lei tão importante como o plano diretor para a cidade ficaria inutilizada por a gente estabelecer, por exemplo, uma área comercial ou industrial em uma área, e com essa execução desse desvio, ele vai ter um outro local. Então, esse plano diretor, tanto no setor de engenharia, imagino que após a execução desse desvio seja dado andamento, ele tem que passar aqui pela casa, vocês também vão acompanhar, e eu acho que é um plano, além dessa questão da sinalização, que realmente precisa ser feita, até aproveitar para falar, o secretário de turismo nosso está aqui, o Pablo, assumiu agora esse ano, mas ele já está dando andamento a um projeto de sinalização turística, que foi começado há anos atrás, e que ainda não foi dado andamento, mas esse projeto de sinalização turística
deve ser executada ainda esse ano para tentar fortalecer o turismo da cidade, fazer com que esses carros voltem a passar aqui, esses veículos, de forma Atrativa. de forma atrativa, com que a gente valorize o comércio, valorize o turismo, sem prejudicar outras áreas. Antes de passar a palavra para o deputado Douglas Mello, alguém quer fazer mais um posicionamento? Então passa a palavra. Eu vou falar. Eu tenho uma preocupação futura, até nesse plano diretor aí, né? Tá precisando? Precisa que ele acabar, Gabriel. Ah, tá. Então, eu tenho uma preocupação futura, quanto ao curso do rio, né? Do Ribeirão do Onça também. Estou falando do plano diretor, que também deve ser olhado, porque muitas cidades inundam. Nós temos aqui pouco problema, que é só aqui na várzea, né? E se não olhar esse problema aí do curso do rio, podemos ter no futuro grandes problemas também, né? O curso das águas. Não sei se já olharam isso também. Isso vai ter que ser, sem dúvida nenhuma, um dos pontos que vai ter que ser aprofundado, sabe? Até porque a cultura nossa é de tornar o solo impermeável, né? A cidade hoje é toda asfaltada. Então essa água vai descer, né? Não vai mais... E as chuvas vão ser bem preçuosas, mais. Então, assim, é um ponto importantíssimo que a gente tem que estar. Ô Ney, vou pôr a palavrinha aqui. Hoje demonstra o que os vereadores fazem para a população. Há 10 anos atrás, Paulinho, que era um dos vereadores, ele não era vereador ainda, mas ele ia muito lá na Câmara, a ação civil pública para não acontecer o desvio foi a pedido dos moradores da rua São José, inclusive a Luciana participava das reuniões. Já entramos com abaixo-assinado pedindo para não fazer o desvio, e hoje, graças a Deus, né, com a participação da população, dos comerciantes, viu que o asfalto foi uma grande melhoria para o Código Público, que trouxe crescimento, trouxe movimento, e a Câmara também já entrou com várias ações por causa de reclamações dos moradores, do asilo, do Mestre Candinho. Inclusive tem protocolado no Ministério Público. Foi através da Câmara, que fez um trabalho, a Cássia era presidente, essa Câmara aqui, ó, 2013. E hoje revertendo a situação, porque viu que foi bom, né? Graças a Deus. Inclusive, na primeira reunião que a gente teve lá no DR, eles apresentaram essa ação civil, falou que houve um abaixo-assinado da época dos moradores solicitando a retirada do trânsito da cidade. Na verdade, vai ter uma crítica, né, Lucas? Vai ter uma crítica deles pra gente. Eu falei, como é que vocês, assim, pedem pra tirar, agora querem que não tira? Até na CEINFRA, o secretário falou assim, toda cidade vem aqui pedindo pra tirar o trânsito dentro da cidade. Hoje vocês estão vindo pedindo pra manter. Ô Lucas, mas vocês podem ver que quando eu falei aqui de 10 anos atrás, quando teve audiência pública, eu falei, foi um outro momento. Boa noite a todos. Hoje é outro, né? Boa noite, em nome do Samuel, cumprimento o comércio, em nome da Mariel, cumprimento a todos, em nome do deputado Douglas, eu cumprimento a todos presentes, todas as autoridades presentes aqui hoje. Eu fiz parte dessa época em 2014. Tem várias pessoas que hoje reivindicam assim, o trânsito para continuar passando dentro do município. Naquela época foi contra, né? Entrou uma abaixo-assinada aí com mais de 300 e tantas pessoas que assinou da São José. Eu era vereador da época, assim, eu não lembro assim, nomes de pessoas, mas praticamente a São José inteira assinou nessa abaixo-assinada. Aqui tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas só os tolos não mudam de ideia, né? Então, assim, que mudou o momento. A forma que talvez aconteceu ali, que a gente conseguiu, igual o Samuel aí falou, que não ficou tão bom, igual desejado, que todos queriam assim, que tivesse um acesso livre, né, para Covelo, entrada e saída direto para Covelo. Foi um ganho que a gente teve, assim, o comércio de Código teve um ganho muito grande.
Pior é se continuasse daquela forma e acabar com o comércio local. Em Codesburgo a gente tem que lutar e talvez conseguir um acesso livre e no futuro a gente correr atrás, todo mundo com a parceria, a harmonia. E agradecer muito o deputado por ter nos dado essa oportunidade, lutado muito aí para a gente ter conseguido isso lá na CEINFRA, que não foi fácil. A gente chegou lá, tinha um senhor lá, que eu não lembro o nome dele, lá que tem uns 80 anos, mais ou menos. A hora que a gente falava com ele falava, não tem jeito, o projeto está pronto, o projeto está aprovado. É a única palavra que ele falava para nós, né, Gabriel? Era só isso. A gente saía e por fim eu ainda falei que eu até as palavras meio desconfortáveis, mas no dia e ficou por isso mesmo. Mas o que eu vejo hoje em Codesburgo, a luta de todos foi muito importante. A luta do nosso deputado, que nos deu o apoio, caminhou em Deus do primeiro dia. Quero agradecer aqui, assim também o deputado pela nossa ponte do Palmito, que foi uma luta imensa, que até veio de outro local para estar nos atendendo aí a força do nosso deputado no governo de Minas. E quero ressaltar aí o André, meu amigo pessoal aí, que nessa caminhada, tudo que a gente assim, a demanda nossa de Codesburgo, a gente liga para o André comunica com o nosso deputado, a gente resolve aquilo dentro do possível. Eu passo a palavra ao deputado para as suas considerações. Obrigado, presidente. Obrigado, viu, presidente? Quero cumprimentar nosso presidente, todos os vereadores aqui da mesa, parabenizar pelo trabalho. Eu fui vereador também em 7 Lagoas, 13 e 14, já ganhei para deputado estadual, então eu sei o quanto que o trabalho de vereador é difícil. Eu costumo dizer que vereador ganha eleição no dia, no outro já está perdendo voto, né? Então, é sem dúvidas o cargo mais difícil que tem, mas também o mais nobre. Então, valorizo muito todos os vereadores, parabenizo pelo trabalho. Em nome aqui do nosso presidente, do vereador Altivo, Caiano, cumprimento a todos os presentes. Quero cumprimentar também nosso vice-prefeito Aldair, que tem sido uma pessoa que tem visitado muito o nosso gabinete e tem saído de lá com soluções ao lado dos vereadores. Então, é um prazer, Aldair, estar trabalhando ao seu lado em lutas tão importantes aqui para Codesburgo, como essa que a gente está aqui falando, mas também da Ponte do Palmito. E brevemente eu queria contar como foi. A Ponte do Palmito ficou muito tempo caída, uma estrada que pertence ao governo de Minas, e nós tivemos a última reunião para tratar deste assunto no ano passado, e o diretor do DR, que graças a Deus, eu costumo dizer que político bom, gente, não é político que se acha importante, é político que entende que você tem que fazer amizade e respeitar as pessoas. O diretor do DR se tornou um grande amigo meu. No dia da nossa reunião ele falou: Douglas, eu tenho uma solução para a Ponte do Palmito. Eu ia levar essa ponte para tal cidade, que eu não vou falar para comprometer ele, mas eu vou levar essa ponte para lá porque tem uma empresa que está fazendo uma compensação ambiental com o governo de Minas, que ela foi multada, então ela vai fazer essa ponte. Graças a Deus a gente conseguiu. No vídeo que eu anunciei no ano passado, eu até falei, o diretor do DR disse: olha, a gente termina essa ponte lá até o ano de 2023 terminar. Demorou um pouquinho, mas começou agora. No prazo de 40 dias ela já está pronta. E vocês podem olhar, quem está fazendo a obra lá é uma empresa. Então a gente, com muita luta, conseguiu. Mas não foi fácil, porque a gente sabe que a obra pública está muito caro, né? Depois da pandemia tudo subiu demais, mas foi uma vitória sem dúvidas que a gente conseguiu junto. Eu, gente, graças a Deus, estou no meu 3º mandato de deputado estadual, sou o primeiro da história da nossa região a ter 3 mandatos, e eu digo que se trabalhar sozinho fosse bom, Jesus, que operava o milagre, mandava com 12. Então, se a gente não se unir, a gente não consegue as coisas. E lá no governo do estado, hoje eu estou como vice-líder do governo Zema, porque eu entendo que eu tenho as minhas emendas parlamentares, que são aquilo que eu coloco de recurso. Mas se eu estiver próximo do governador, é muito mais fácil de eu ajudar as cidades que eu trabalho. E por isso que a gente conseguiu também essa questão aqui do desvio de Codesburgo. E eu quero aqui cumprimentar o comércio, que eu respeito tanto, e sei o quanto de emprego vocês geram aqui, que vocês recolhem impostos para a prefeitura.
E eu sei também o quanto que vocês ficaram preocupados, gente, não é para menos. Eu acho que a gente tem que lutar por aquilo que é nosso mesmo. Mas eu queria, como deputado, falar para vocês, eu que estou na Assembleia já tem 9 anos, desses 9 anos de deputado estadual, é a primeira vez que eu vejo uma concessionária mudar o trânsito para atender uma cidade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Essas concessionárias, elas são muito ricas. E quando abre a licitação, elas participam dessas concessões, elas têm o interesse de atender o consumidor, mas elas estão preocupadas com o retorno financeiro que elas terão. E esse assunto, gente, ele é discutido amplamente, foi até dito aqui que não teve uma discussão. Normalmente, eu até perguntei aqui para o Ney, falei, Ney, teve audiência pública, não teve? Porque a regra de concessão no Brasil exige que aquelas cidades impactadas que tenham audiência pública em suas câmaras, justamente para quando a população participa, ela questiona, mas eu sei que nem sempre as pessoas têm tempo de vir à Câmara. Eu entendo isso, e principalmente o comerciante. Como é que você sai e deixa o seu comércio sozinho? Mas esse assunto ele é debatido, fecha-se o contrato, a empresa assume ali a manutenção da via. E por que é que eu digo para vocês que eu nunca vi, em todo esse tempo de deputado estadual, o que foi feito aqui? Porque normalmente a concessionária, a preocupação primeira dela é o motorista. E a verdade é, gente, que o motorista não quer entrar em cidade. E aqui nós temos que falar a verdade. Se a gente fizer uma pesquisa com os motoristas que estão passando aqui, o cara que está vindo lá de Montes Claros, você pergunta para ele se ele quer entrar na cidade, ele não quer. Ele quer chegar rápido em Belo Horizonte, ele quer chegar a 7 Lagoas. Então, a concessionária, o papel dela primeiro é o quê? Atender quem está pagando ele. Mas a nossa função aqui, enquanto prefeitura, que lutou muito, e eu como deputado, porque se eu também não trabalhar para o Cordesburgo, que eu sou majoritário, depois vocês vão falar, gente, cadê o deputado votado aqui? Então a gente tem que lutar para melhorar, porque quando vocês do comércio provocaram este assunto, aí nós falamos, nós temos que entrar nesse trem porque não está bom. Foi aí, gente, que eu pedi uma reunião com o Pedro Bruno. O Pedro Bruno é o secretário da CEINFRA. A CEINFRA é a Secretaria de Infraestrutura do Estado. O DR é um departamento que pertence à CEINFRA. E eu digo que a gente está próximo do governo, faz a diferença neste momento, por isso. Porque o DR já tinha dito não várias vezes. Quando nós fizemos a reunião na CEINFRA, eu falei da situação e usei muito o nome de Guimarães Rosa. Falei, nós estamos falando da terra de Guimarães Rosa, um local importante, que sobrevive, grande parte é do turismo. O Pedro Bruno falou, Douglas, eu vou chamar a ECO e nós vamos ter uma conversa com a ECO para ver se algo pode ser feito. Só, gente, que havia uma grande barreira a ser ultrapassada. Porque a ECO 135, ela não tinha qualquer obrigação de fazer o desvio. Ela já tinha um contrato assinado, onde que ela foi vencedora da licitação, e tinha já, gente, um projeto ambiental aprovado. Vocês têm noção do que é você chegar para o promotor do Ministério Público de Meio Ambiente e falar que você vai alterar um projeto ambiental? Quem é empresário que está aqui, que trabalha com pedreira, trabalha com areal, sabe do que eu estou falando. Para você ter uma ideia, Pedro Leopoldo perdeu uma Heineken porque algumas entidades se uniram e disseram que não aceitavam a Heineken estar no terreno onde que foi encontrada uma figura importante do Brasil que a gente respeita, mas é para vocês verem como que é complicado. E era isso que o DR falava. Não adianta, a ECO não vai mudar porque o projeto ambiental está pronto. Quando nós conversamos com o Pedro Bruno, o Pedro falou, olha, eu vou lutar com a ECO para ver se algo pode ser feito. E por isso, gente, que eu quero aqui não falar de forma grossa, mas quero discordar de quem acha que foi fácil. Não foi. Eu, no meu primeiro mandato, eu tinha muito mania de achar que tudo era fácil. Foi bom o dia que eu descobri que era difícil, que eu aprendi a trabalhar mais. Então, quando o governo do estado chamou a ECO, se a ECO quisesse, ela não mudava.
Porque o governo do estado, ele fez uma concessão que a ECO ganhou na justiça, ganhou no contrato, e ela simplesmente poderia falar: eu não vou mudar o trânsito. Pedro Bruno entrou, fez uma negociação, conversou muito com a ECO e falou, gente, aqui dessas questões de Gordesburgo, falou: olha, lá o comércio depende muito, o comércio hoje, grande parte sobrevive do trânsito, e aí o Lucas já contou muito bem aqui. Aí que eles nos chamaram e falaram: olha, a negociação está andando, parece que a ECO vai topar. Porque o governo do estado, ele usou um argumento, ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, vocês cedem um pouquinho de cá, nós cedemos um pouquinho de lá, e aí, graças a Deus, conseguiu essa mudança no trânsito que aí está. Eu queria fazer um comparativo para vocês, só para vocês terem ideia, gente, do quanto que a gente lutou. A 040 foi duplicada há muitos anos. Existe redutor para entrar em Paraupeba? A ECO teve tão boa vontade que ela colocou uma rotatória que obriga praticamente os carros a frear. Paraupeba você passa direto. E pergunta se alguém na época lutou por isso. Ninguém lutou, passou despercebido. E aqui, mesmo Gordesburgo sendo uma cidade menor de forma populacional, mas muito grande em termos de cultura, turismo, a gente conseguiu. Então, gente, eu tenho aqui que contar a verdade para vocês. Às vezes eu vou sair aqui, depois alguém pode gravar um vídeo: ah, mas o deputado Douglas disse que ele está satisfeito e nós não ficamos satisfeitos. Pô, gente, eu vou entender perfeitamente. Mas graças a Deus eu estou com 3 mandatos, porque o fake news ele dura até a verdade chegar. Todo mundo pode falar para vocês que era fácil, mas vocês podem observar, praticamente ninguém tinha conseguido. E a gente só conseguiu que a gente foi lá humildemente e nós falamos com o governo do estado: governo, ajude, porque senão o comércio vai quebrar. E volto a dizer para vocês, e vocês podem chamar qualquer deputado para vir aqui, vocês podem chamar qualquer jurista, a ECO 135, depois do contrato assinado, não tinha qualquer obrigação legal de fazer esse investimento que está sendo feito. E falo mais, infelizmente, essa obra, e eu concordo, quem dera se a gente conseguisse a obra para passar o trânsito dentro. Mas isso, gente, dificilmente a gente vai conseguir. Porque a ECO vai falar: olha, pois é, mas a gente vai resolver o problema de Gordesburgo. Mas como que eu vou ficar com o meu trânsito? Porque amanhã o Ministério Público, ele vai acionar a ECO e vai falar: você jogou o trânsito lá dentro da cidade. É a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, de ser político. A gente quer fazer uma coisa e fala assim: não, eu quero que seja rápido, tem que ser assim. O Ministério Público fala, e ele está no papel dele e age corretamente. Fala: não pode. Porque às vezes, se a gente joga o trânsito também lá dentro, aí pode vir alguém questionar. E aconteceu no meu Instagram, quando eu anunciei que o trânsito estava voltando, teve gente com Facebook para mim me xingou. Que absurdo, deputado, o senhor não está preocupado com os cidadãos? Então, isso é normal da política. Mas o que eu estou dizendo para vocês, que nem sempre a gente vai conseguir ganhar o jogo do placar que a gente quer. Mas essa mudança no trânsito, gente, foi uma vitória. E eu queria muito que todo mundo ficasse satisfeito. Mas eu sei que às vezes alguém vai falar: não, poderia ter sido melhor. Eu, na minha opinião, digo, seria quase que impossível. Porque tem as legislações de trânsito que têm que ser seguidas, tem a questão do motorista, porque hoje, vocês podem ir em São Paulo, hoje as vias em São Paulo, onde que elas passam, que é concessão, eles nem redutor colocam mais, não sei se vocês já observaram, eles colocam as passarelas porque eles querem que o trânsito ande. Eu fui para Aparecida, todo ano eu vou para Aparecida, e aí eu estava lembrando de Gordesburgo. Eu passei em Três Corações, em várias cidades. Ô, gente, não tem rotatória para entrar não, gente. A terra de Pelé, hein? Passa lá em Três Corações, vocês vão ver onde tem uma estátua de Pelé. E eles fazem questão de colocar um guarda-reio no meio da via, justamente para não dar chance nem da pessoa passar ali. Então eles isolam. Mas por quê? Tem as legislações. Quando a estrada é do governo federal, é DENIT. Quando é do governo estadual, é DER. E para fechar, vou contar um caso aqui para vocês. Sete Lagoas, outro dia eu fui chamado, porque o pessoal estava fazendo uma manifestação. E aí estava
o pessoal reclamando com razão, porque quando você está ali antes de Paraupeba, depois da Gineta, estava acontecendo muito acidente. Não sei se vocês viram. O que a Via 040 fez? Foi lá e fechou o retorno. O pessoal vinha e ia retornar, acontecia acidente. Foram lá e fecharam. E aí o pessoal pediu a minha ajuda. Falou: Douglas, conversa com eles. Olha se pelo menos dá para fazer uma alça para passar embaixo da pista para o motorista subir, porque isso realmente prejudicou o bairro. Pedi a Via 040, gente, pergunta se ela me deu resposta. Ela não deu nem resposta, pelo contrário, ela anunciou agora, já tem um tempo, que ela não quer ficar com a 040, que ela acha o valor do pedágio baixo, porque ali é um ramo empresarial que eles estão visando o retorno deles. Por isso que quando a gente fala de um valor de mais de 20 milhões, e aqui, por exemplo, o Laurence, que é muito experiente, que já trabalhou em obras públicas, sabe disso, fica nisso mesmo, gente, porque essas intervenções, nós não estamos falando aqui de rua, não. Isso são vias projetadas para carros que vão passar no mínimo a 100 km por hora. São 3 faixas, é a área de desaceleração, e o Ministério Público acompanha tudo de perto. Então, esse valor alto é por isso. Como eu disse para vocês, eu queria muito que fosse ainda melhor, e eu entendo, né, essa ansiedade do comércio. Mas eu quero também falar para vocês o seguinte, gente, não desanima não. Paraupeba, quando eles tiraram o trânsito de lá, o povo de Paraupeba falou: Paraupeba vai acabar, Paraupeba agora não vai funcionar mais. Tirou o trânsito, lá tirou o trânsito total, porque não teve nem retorno. Paraupeba está lá, o comércio vendendo muito. E o Ney falou algo aqui que é importante. O Ney falou das ações. Eu, como publicitário que sou, vocês vão ver que, usando bem a publicidade, e quando o cara que está vindo do norte de Minas, ele frear ali e ver aquela rotatória, coloca lá a placa: conheça as belezas da cidade de Guimarães Rosa, conheça a terra do pão de queijo, conheça a terra da gruta. O pessoal vai entrar, porque o povo vem a Cordisburgo, não é porque é obrigado, não, é porque aqui é um lugar bom de vir. E da mesma forma que a gente conseguiu essa intervenção, lá na frente a gente vai conseguir, e a gente pode conseguir até com a Eco 135. Quem sabe lá na frente a gente consiga um painel gigante, um painel eletrônico, chamando o pessoal para entrar aqui. E eu acho até que a gente pode aproveitar muito disso, que aí o motorista que vai passar não é aquele que foi obrigado, é aquele que entrou porque gosta e vai entrar e vai gastar dinheiro. Conforme eu disse para vocês, eu queria que fosse muito melhor, mas contrato tem que ser seguido, e a Eco, ela abriu uma exceção para Cordisburgo. E a gente vai continuar lutando, e eu deixo meu gabinete aqui aberto para todos os vereadores que precisarem de algo, viu, gente? Eu, como deputado regional, o meu maior orgulho é poder atender as cidades da região. Tudo que vocês precisarem, eu sou o deputado mais acessível que tem. Vocês podem observar, ou eu estou na rádio, ou então estou no meu gabinete, ou estou em Belo Horizonte. Não precisa marcar horário comigo, não. Tudo que é da região eu participo, porque é obrigação minha, e é por isso que a gente é majoritário, graças a Deus, né, há 3 mandatos que eu tenho a maior votação aqui da história da região. É porque a gente tenta sempre trabalhar com a verdade e fazer justiça, né, que é tão importante na política. Mas é isso, e para finalizar eu quero deixar um agradecimento ao secretário Pedro Bruno da CEINFRA, porque se o Pedro Bruno ele não pega essa demanda e põe embaixo do braço, se ele não chama a 135, infelizmente, viu, gente, nós não teríamos caminhado para frente nisso. Deixo um agradecimento também ao diretor-geral do DR, Dr. Rodrigo, que foi tão importante para que a gente também conseguisse caminhar até aqui. Obrigado a todos. Sim? Boa noite a todos. Deputado, agradecer a sua presença, que é muito importante dentro do nosso município. As suas intervenções, né, desde quando você virou deputado, sempre olhando para a nossa cidade, eu compactuo e comungo com a sua opinião, né? Realmente é uma situação muito difícil, principalmente se tratando de concessionária, quando não é uma obra licitada direto pelo governo. Então existem essas dificuldades mesmo. E foi realmente um ganho, embora não seja o que nós, né, pleiteamos lá no passado, mas foi um ganho. Sobre a questão da Ponte do Palmito, também, né, uma melhora, porque 5 anos, muito embora o senhor pudesse ter intervido no governo, até porque o senhor é próximo do
governador, né? Intervi várias vezes, viu? Eles falavam que não tinha dinheiro, tinha que pagar o funcionário em dia. Pois é, aí você tinha que ter brigado lá, pelo menos na Secretaria de Obras, para ter um limitezinho para o senhor lá, porque foram 5 anos que o pessoal ficou sem utilizar essa ponte. Enfim, não vou me alongar muito, mas eu queria aproveitar a presença do senhor e o fato do senhor ser aqui o nosso majoritário, e nós vamos, através das suas ajudas do passado, vamos necessitar de mais ajuda, mas veja só, hoje nós estamos, quando eu digo nós, esse projeto está dispondo de 22 milhões para fazer um desvio para entrar na cidade. Obviamente que é válido, porque a nossa cidade tem uma cultura muito rica. Eu sempre digo isso, que se a população de Coroaduba soubesse a fundo a grandiosidade de Guimarães Rosa, nós estaríamos explorando isso melhor. Como o senhor disse, Coroaduba, o pessoal vem porque tem história, tem cultura, não vem só para passar da cidade, mas que deveria ser explorado muito mais. E pedir ao senhor, aqui em público, que o senhor nos ajude com a estrada 231, que é a estadual que está aqui, que essa realmente precisa de ajuda. Essa realmente ela precisa, vamos dizer assim, de ser olhada com bons olhos, com carinho, porque o que o povo nosso aí do meio rural tem sofrido não é brincadeira. Pra você ter noção, uma ponte já causou transtornos. Imagina você andar numa estrada dessa aí todo dia, e principalmente agora na época de chuva. E aproveitar também que o senhor já está muito próximo ao diretor do DR e dizer a ele para não nos desamparar como nós ficamos desamparados durante um ano. Foi um ano lutando, a prefeitura mandando ofício, se é que mandou, eu não sei, os meninos aqui cobrando, e vieram agora. E eu acho que um pouco caso danado, mandaram uma máquina, que a máquina quebrou, ou seja, tivemos um carnaval maravilhoso, quero até parabenizar, Lucas, pelo trabalho seu aí, mas o nosso pessoal do meio rural ficou cerceado no direito de poder vir aqui passar o carnaval conosco, por falta de uma estrada. Então eu quero pedir ao senhor, sei que você olha para a nossa cidade, até porque o senhor é o majoritário, vai continuar olhando, vamos juntar força para a gente olhar por essa estrada, essa 231, que realmente está um caos. Muito obrigado. Pode deixar essa questão da 231, nós tivemos, inclusive, uma agenda no DR outro dia para tratar desse assunto. O grande problema da 231 é que, por mais que entre e faça ali a manutenção, daí a pouco ela esburaca de novo. Eu estou tentando, e não é uma luta fácil, nós conseguimos no Hospital Regional de Sete Lagoas incluir no acordo de Brumadinho. Se o acordo de Mariana realmente for assinado, tenho muita fé em Deus que a gente vai conseguir colocar essa estrada. E falo para vocês, gente, que se não for através hoje de um acordo de Mariana, dificilmente consegue a pavimentação. Porque o governo do Estado, ele sobrevive no limite, o Estado se endividou muito ao longo dos anos, mas eu vou lutar por isso. E, Laurence, eu não consegui antes a ponte do Palmito, porque antes eu não era base do Zema. Né? Eu passei a ser base do governo, foi desde o início do ano passado, e aí a gente conseguiu muito mais situações, até porque, né, eu realmente entendi isso. Eu falei, é melhor a gente estar com o governo, porque acho que na política a gente pode respeitar todos os lados, mas a verdade é que quem bate só aponta problema. Quem aceita estar junto resolve problema. Então, por isso que eu aceitei estar na base, mas, como eu disse, a estrada vai receber uma manutenção agora, eles estão esperando um pouquinho a chuva diminuir. O Dalton, prefeito de Pirapama, que eu sou majoritária também, o Dalton me fala dessa estrada de noite, o Aldair me fala dia e noite, então vai ter uma manutenção. Mas a grande briga que eu acho que a gente tem que levantar, e assim, eu sou majoritário de Guardiasburgo, mas também teve muito deputado que foi votado aqui, apoiado por vários políticos daqui, que poderiam se unir a mim lá na Assembleia, porque às vezes a cidade não sabe a força que ela perde quando ela divide os votos. Então, se também aquelas pessoas, aqueles políticos que apoiaram outros deputados, falam, ajuda o Douglas aí, vamos cobrar aí para que, do acordo de Mariana, eu já fiz o pedido, inclusive, para que a gente consiga incluir. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir isso. Não é uma luta fácil, porque quando saiu o acordo de Mariana, de Brumadinho, foram 37 bilhões.
Aí o governador, inteligentemente, ele colocou 5 hospitais regionais. Eu fiz um pedido pessoal a ele colocou de 7 Lagoas, e ele colocou o Rodanel de Belo Horizonte e várias obras do estado de Minas Gerais. E aí tem várias pavimentações acontecendo, por exemplo, a estrada de Pompéu que já está recapeada, de Papagaios a Pompéu. Então o governo começou a resolver problemas que antes ele não tinha dinheiro. Agora o de Mariana, que a gente imagina que deve passar de 100 bilhões, né? Então aí a gente vai lutar. Eu já corri lá no governo e eu fiz 2 pedidos. Eu pedi para colocar a MG 424 para ver se a gente consegue a duplicação dela, de 7 Lagoas até Pedro Leopoldo, e pedi também a 231. Mas a gente vai continuar lá lutando, né, para a gente conseguir mais, né, e neste ano, inclusive, eu já até anunciei para o vice Aldair, nosso vice-prefeito, que mais uma vez, né, eu estou destinando o maior número de emendas parlamentares aqui para Cordesburgo. Vocês podem pegar, desde que eu fui eleito, nenhum deputado estadual colocou mais recurso aqui do que eu. Né? Então, eu falo isso, é obrigação minha, deputado regional é para isso. Mas a gente também pede aos políticos, e isso, gente, é nobre, você pode apoiar outros deputados, mas que às vezes cobre também dos deputados. Porque às vezes o deputado vem aqui, pega o voto, depois o político tenta falar com ele, e não atende um telefone para falar que tinha uma pessoa daqui que está acidentada, que precisa às vezes de uma vaga de hospital, e que precisa dar força para resolver. Então, eu sempre falo isso com as pessoas, e não é moralidade não. Eu falo é porque o povo tem que saber a importância que é o voto no deputado. Porque se você votar em deputado de grupo político, qual o retorno que isso traz? Deputado é aquele que tem que estar aqui, tem que estar resolvendo problema, tem que estar atendendo os vereadores, atendendo o prefeito, o vice-prefeito e atendendo a população. Gente, eu sempre vou estar aqui com vocês. Seja no dia para vocês me xingarem, seja no dia para vocês falarem que vocês não concordaram, seja no dia para me agradecer, porque eu sou acostumado a trabalhar assim. E a gente vai conseguir muita coisa ainda, se Deus quiser. Nós vamos lutar, continuar lutando lá na Aldair pela 231. Presidente, o Guimarães Rosa, então eu como presidente da Academia Cordesburguense de Letras Guimarães Rosa, quero agradecer as referências que se fizeram aqui ao patrono da nossa academia e ao nosso imortal escritor conterrâneo Guimarães Rosa. Muito obrigado. Mais alguma colocação? O Sávio? Presidente. Vereador Sávio. Eu só queria fazer uns agradecimentos. Primeiramente, eu queria agradecer, dar minhas saudações a todos os presentes, mas eu queria agradecer muito Samuel e o Celinho pela luta que vocês exerceram aí para que esse desvio acontecesse de forma correta e pelo respeito com a minha pessoa. Fui presidente dessa casa e não fui convidado para nenhuma reunião nesse período de adequar o desvio. E eles fizeram esse convite à minha pessoa, sempre participaram de todas as situações. E queria até agradecer também, aproveitando aqui, presidente, a sua pessoa, que indiferente de qualquer coisa, você continuou representando essa casa aqui. Foi o contato que eu tive com você. Achei uma falta de respeito, que eu era um representante dessa casa, um representante do povo, e faltou transparência para que os comerciantes, que são os mais envolvidos, participassem desse processo. E por isso que demorou esse tempo todo. E eu não posso deixar aqui de enaltecer o deputado Lucas Lasmar. Primeiramente, que é a primeira vez na história que Cordesburgo participou de uma audiência pública. E querendo ou não, foi impactante.
Porque até o dia 29 de novembro era dito para os 4 cantos que não haveria mudança alguma. Depois da audiência, vai me desculpar eu falar isso aqui, as coisas mudaram. E é por isso que eu estou aqui, para, através dessas 2 pessoas, dizer ao povo de Cordesburgo que a gente tem que ter união e a gente tem que correr atrás. Eu não desmereço o trabalho do deputado. Ele fez o que ele pôde. Mas tem que ter união, deputado. E você foi bem claro. Precisa de outras forças para que se una a sua pessoa e a gente consiga o que desejamos para a nossa cidade mais facilmente. E deixar de fazer política. Eu acho que a gente tem que correr atrás para um bem comum, que é ajudar a nossa cidade. Eu estou aqui, eu quero ressaltar aqui também, com um ofício encaminhado pelo deputado Duarte Bechir, que, como o senhor mesmo falou, a gente tem que correr atrás, porque não é todo mundo que trabalha com um deputado só. Então, é o deputado que eu tenho contato ultimamente. E através da minha pessoa e do vereador Fausto, nós encaminhamos no dia 24 um ofício pedindo o deputado para que intercedesse junto à ponte do Palmito e a rodovia MG 231. Encaminhamos no dia 24, no dia 25, prontamente, ele encaminhou para o Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem de Minas Gerais, reivindicando que fizesse a ponte. A gente nem sabia, porque não tinha maquinário nenhum. Se ele enviou no dia 25, dia 29 o maquinário já estava aqui. Ótimo, que já estava para vir, beleza. Mas o ofício chegou antes. E ao mesmo tempo, nós pedimos para que efetuasse os reparos e ou a pavimentação da rodovia MG 231. E deixo aqui claro, nós vamos continuar correndo atrás e, se não tiver solução, nós vamos correr atrás de audiência pública. Meu deputado. Inclusive, nessa audiência que nós tivemos com o Lucas Lasmar, sentimos da sua falta lá. Que já que você era o representante nosso, como deputado de Cordesburgo, seria muito importante sua presença lá. Então, espero que das próximas, se a gente tiver mais essa oportunidade, se não resolver antes, nós estamos aqui para correr atrás e lutar com o povo de Cordesburgo. Boa noite a todos. Só explicar ao nosso vereador que eu não participei da audiência pública, seria um prazer, porque eu tive um compromisso no dia e que, na verdade, eu estava tentando o meio mais fácil. Na audiência, debateria o assunto. Eu estava mantendo contato direto com o secretário da CINFRA, que é quem estava negociando com a ECO 135. E eu achava também que, se tivesse ali qualquer problema, poderia a ECO 135, talvez, ela estava gentilmente atendendo um pedido do governo, isso poderia arranhar ainda mais. Por isso que eu preferi esperar, porque ele me disse: Douglas, eu vou tentar resolver. E quanto à questão da ponte, conforme eu disse para o senhor, você pode olhar lá no meu Instagram, que tem um vídeo do secretário da CINFRA, Pedro Bruno, e o diretor do DR. Nós estivemos lá e eles falando que atenderam o nosso pedido. Mas é um prazer saber que o senhor trabalha com o Bechir, que é do meu partido e é meu amigo. E lá na Assembleia não existe divisão, pelo contrário, nós somos todos amigos e respeitamos a união do parlamento. Eu, inclusive, nosso gabinete está lá à disposição se o senhor precisar de algo. Sim, né? Queria agradecer Douglas Melo aí, né? Por ter nos, né, ter caminhado aí, né? Com essa
com esse acesso nosso aí, né? E assim, queria falar um pouco da insatisfação que eu tive com ele. A gente marcou a reunião junto com o Sato, Celinho, para poder estar lá conversando com ele. E nada foi nos avisado, né? Não recebeu nós lá, a equipe dele recebeu muito bem. Mas até então a gente queria até conversar com ele, né? E isso aí fica um pouco da insatisfação, que aconteceram alguns murmúrios aí, né? Que acho que não cabe falar, não cabe a gente argumentar, porque aqui eu não estou do lado nem de A, nem de B, nem de vereador nenhum, nem de prefeito nenhum. Eu estava pensando sempre na cidade, no comércio, né? E vamos dizer assim, propriamente dito, no meu comércio. Estava assim pensando, você fala assim, eu não estou pensando no meu comércio. Estou assim, pensando no meu comércio, pensando na cidade, pensando nos empregos, né? E assim, eu sempre tentei correr atrás, né? O mais transparente possível, né? E com essa ida lá no gabinete do Douglas Melo, que ele segundo, não podia atender por alguns motivos, né? Que a gente arrancou daqui, fomos lá e voltamos para trás, né? Foi onde que a gente resolveu procurar outro deputado. E foi uma pessoa que nos recebeu de braço aberto, que é o Lucas Lasmar, né? Então, assim, não sei se ele fez errado ou certo, tentando nos ajudar, mas pelo menos é a pessoa que eu tive contato e tive respostas, né? Então, assim, você falou aí muito que está em gabinete aberto, né? E, assim, para mim, na minha opinião, eu sou uma pessoa que, às vezes, minha sinceridade me atrapalha muito, né? Mas, assim, é o que eu penso, eu fiquei muito amolado, muito triste. E, assim, eu não levo isso com mágoa, né? Porque eu fui ali não por meu ego, eu fui ali para tentar, talvez, resolver um problema de Código que você já tinha iniciado, né? Mas, assim, fica só essa observação, né? Então, vou falando, ninguém que nos convidou, eu sei para uma reunião. Então, igual perguntou o Lucas não me respondeu, se talvez era proibido de ir, que eu não sei, talvez fosse uma reunião só de vereadores, prefeitos, deputados, bem, mas assim, a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, eu queria saber, talvez eu resolveria? Não, porque eu não tenho força, eu não sou político, eu não sou prefeito, eu só estava querendo saber e tentar de ajudar de alguma forma que eu pudesse ajudar, né? E falando aí, você falou que o acesso é muito difícil, eu vi todo mundo, muita gente rindo, falando que era impossível, isso não teria como. E a única coisa que eu falei, né, que era o seguinte, a gente queria o acesso. Eu não sei se você viu a faixa no Celinho, na porta da padaria, que a gente era a favor do desvio, porque eu sei que o desvio é impossível, isso é impossível, mas o acesso não, o acesso a gente poderia brigar. E foi que a gente brigou, né? Você brigou, o pessoal da Câmara, né? Todo mundo empenhou para poder, junto com a população e comerciante, então surtiu o resultado, né? Então, assim, e eu falando de migalhas, o Ney falou, porque eu falo assim, a gente não pode contentar com pouco. Eu sei que já foi muito, mas a gente não pode contentar, né? A gente sempre tem que correr atrás, e igual o Ney falou, né? Que se você vê que tá bom, você tá no caminho errado. Então, assim, a gente sempre correr atrás. Então, assim, eu falei de migalhas em questão da gente tentar ter um melhor acesso. Tentar. Não quer dizer que vocês vão conseguir, porque vocês já conseguiram, né? Então, assim, eu não sei se eu falei alguma coisa que possa ofender alguém ou deixar alguém triste, mas assim, é o meu jeito de ser, eu sou transparente, né? E por isso que às vezes eu apanho muito na vida e vou continuar apanhando por causa disso, né? Mas, assim, obrigado a todo mundo aí, gente. Eu acho que o objetivo foi esse, né? Como o Celinho foi, né? Independente de chamar A ou B ou C, né? A gente aqui não está fazendo politicagem. A gente aqui quer o quê? Quer um bem maior que de coisas boas. É lógico que cada um tem suas pretensões, cada um tem seu deputado, cada um tem seu prefeito, mas o momento não era pensar em A e B, pensar em quem poderia nos ajudar a resolver. É tanto que eu e o Celinho, a gente ligava para Deus no mundo e tomava a porta na cara. Para todo mundo, a gente tentava um ou outro. Não tem jeito não, vocês têm que pôr fogo em rodovia, vocês têm que fazer isso. Então, assim, para ajudar, sim, alguns ajudaram, mas a maioria, todo mundo falou, não dá. E graças a Deus deu certo, né? Obrigado. Foi até bom você ter falado. Eu quero pedir, gente, imensas desculpas, porque nesse dia, o que aconteceu? Teve uma confusão da minha assessoria, que marcaram duas agendas, e uma eu fui para Belo Horizonte, e eu, como vice-líder de governo, estou participando muito mais das reuniões. E aí, enquanto o pessoal pegou, foi muito interessante, que o pessoal me avisou, se chegou o pessoal de Guardiasburgo. Eu falei, mas quem?
E aí, quando nós olhamos, eles marcaram 2 agendas juntos. E eu quero pedir imensa desculpa, porque nesse dia eu fiquei assim muito triste com a situação, constrangido, porque se tem uma coisa que eu não aceito é furar a agenda. A agenda para mim é algo sagrado. E eu reúno com todo mundo que eu marco. Ontem, para você ter uma ideia, 8 da noite eu estava lá no Barreiro, um bairro de 7 Lagoas, conversando com o pessoal sobre câmera de segurança. Então é difícil a gente ver deputado reunido com moradores, né, de bairro. Normalmente a agenda do deputado não permite. Então quero pedir imensa desculpa e não queria que vocês ficassem com essa imagem errada minha. Pelo amor de Deus, para mim o importante é a pessoa, não é cargo que ocupa, não é nada disso. Foi um desencontro mesmo e eu fiquei completamente perdido, inclusive no dia, né, André? O André que me ligou, o André falou assim, o pessoal chegou. Como é que é o pessoal? Eu falei assim, mas eu estou aqui com uma agenda, eu não sei se eu estava na cidade administrativa ou na Assembleia. Então foi assim, gente, foi uma confusão mesmo e eu queria pedir desculpa e que vocês não guardem essa má impressão, porque o nosso trabalho não é assim não, viu? Vocês desculpem. No momento, você falando de câmera de segurança aí, você comentou uma câmera de segurança depois do Congresso? Eu não lembro. Não foi. Mas se o Aldair me pedir, eu mando. Foi no dia do Aldair mesmo. Estava na câmera, você falou que ia pôr o vídeo na entrada da cidade. 2 coisas, as câmeras de segurança já funcionaram aqui no carro, que até hoje. O que eu falei? Essa questão de segurança não foi não. A câmera de segurança eu não me lembro disso. A câmera de segurança eu não me lembro disso. E a questão do ar-condicionado, eu me lembro que na época eu substituí. Ao invés de mandar os aparelhos de ar-condicionado, eu mandei a ambulância para a Lagoa Bonita, que o pessoal estava pedindo muito. Então, na verdade, eu tive que escolher prioridades. Né? Então aí, mas o dia que vocês, né, por exemplo, sempre eu mando para cá recursos para a área da saúde e mando para outra área. Às vezes a gente não consegue atender todas as áreas, foi o que aconteceu nessa época. Se o pessoal não tiver outra prioridade no momento e for isso, gente, eu estou aí à disposição. Emenda eu sempre mando para a cidade. Ô presidente, só aproveitando aqui, porque passou despercebido mesmo que o Samuel tinha perguntado a hora, mas foram tantas coisas que eu esqueci. Ele perguntou se era proibido participar das reuniões. As reuniões, a gente estava participando de uma comissão formada pela prefeitura e lá, como era muito restrita a entrada, assim, tanto DR e principalmente da CEINFRA, a gente manteve essa comissão do início ao fim, foi a comissão que participou dessa empreitada. Agora, assim, em questão de ficar perdida, eu quero discordar, porque em todas as reuniões que eu estive presente, em todas as 8 reuniões aqui, como foram mostradas, em todas as reuniões, sempre tive um contato direto com o Celinho, porque o Celinho era um dos líderes, era o Célio, o Samuel eram os líderes. Sempre o Celinho me ligava após, perguntava o que tinha acontecido. Inclusive, todos os ofícios que eu encaminhei, tanto para a DR, CEINFRA, para o deputado, para o governador, eu mandei uma cópia. Todos os documentos que eu recebi, tanto da CEINFRA quanto da DR, principalmente até um laudo técnico da DR, foi dada a cópia na época, até que foi encaminhado isso, até num processo lá no abaixo-assinado, uma parte do meu documento foi encaminhado pelo abaixo-assinado, foi feito pelo próprio comércio. Então, do início ao fim, sempre eu dei assim, ampla abertura ao que estava acontecendo para representantes do comércio, através do Celinho, e também, quando solicitado pelo presidente Sávio, até cheguei a encaminhar ofício aqui para a Câmara, relatando tudo que tinha sido abordado nas reuniões principais e encaminhando para o presidente da Câmara, informando, até passando um pouco na frente do Ney que estava participando, mas uma questão formal, em nome da administração, encaminhando para a Câmara, para que a Câmara tivesse conhecimento, porque isso era uma demanda não só do Executivo, mas uma demanda do Legislativo, uma demanda do comércio, dos moradores. Sempre quem procurou a gente mostrou tudo que estava sendo tratado. Bom, senhoras e senhores, eu acho assim, a Câmara foi instigada através do abaixo-assinado, né? Então, a partir daí, nós começamos a participar, né? E dar um feedback do que estava acontecendo. Mas assim, eu acredito que isso aqui não é o fim, sabe, gente? Nós estamos num processo, né? Eu acho que essa casa aqui legislativa, ela é uma casa do diálogo, do povo mesmo, né? E que a gente tá aqui para, enquanto vereador, né? Para estar ouvindo mesmo as situações, as demandas da população de um modo geral. E esse aqui, a gente está dando como um retorno de um trabalho que foi efetivamente concluído. Concluído, nós vamos nessa fase. Temos outras fases aí que nós vamos estar discutindo, sinalização, etc.
e ver o que é melhor para a nossa cidade no decorrer do caminho, né? Então o desafio nosso agora é o quê? É divulgar Código Civil cada vez mais para que as pessoas passem aqui dentro, né? Barreira é um negócio que é sempre para ser enfrentado, sabe mesmo? Porque vamos dizer assim, a entrada sul está lá, não mexeu praticamente, é no seu portal que nós colocamos, está do mesmo jeito. Então assim, se a gente acha que isso é um facilitador de entrada, esse facilitador ele continua, ele não mudou nada, né? O outro nós facilitamos um pouco, pelo que parece, né? Não facilitou como gostaria a maioria aí, mas houve facilitação da entrada sim. Então eu agradeço, gente, a participação de todos. Aliás, esse negócio de desafio, eu vou falar um desafio aqui. Quando eu cheguei em Código, eu falei, vou construir um hotel. O pessoal falava assim para mim, eu quero ver quem é que vai pôr um carro 0 km e andar 4 km de chão. Né? Então assim, ó, a gente tem que tirar a pessoa da cidade dele, vir para Código, passar dentro da cidade e andar 4 km de chão. Então a questão é como fazer isso, né? Então assim, se você tem uma coisa que é atrativa, a pessoa vem. E como que a gente divulga isso, sabe? Então eu acho que a gente não pode perder esse foco também de fazer a divulgação da nossa cidade, né? Através, o poder público tem o papel dele, sem dúvida nenhuma, através da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, né? Tem até uma verba para isso, inclusive, que usa essa verba com essa finalidade, inclusive, com essa sinalização. Eu acho que tem que bem, inclusive, isso, cada um de vocês, inclusive, pode cobrar. Então vai ter uma verba lá de 100 mil, que é da Secretaria de Turismo. Ó, essa verba vai fazer uma festa ou vai sinalizar? Então eu acho que esse tipo de reivindicação não pode parar, tem que continuar, né? Então assim, e a gente sabe que tem uma pequena verba, mas tem, então vamos trabalhar nesse sentido agora para frente, né? A conversa não acaba por aqui. Eu acho que até hoje mesmo aqui nós temos um lanche aqui agora, gente, né, encerrando aqui. A nossa resenha continua, né? A gente vai continuar escutando, vai continuar trabalhando nesse sentido. Agradeço a participação de todos e de todas, né? Agradeço o vice-prefeito, o deputado, né? Sem a sua participação e sem o empenho do Daí também eu tenho certeza que não teria conseguido era nada, né? E que não foi o desafio não foi pequeno mesmo não, sabe? Teve um momento que eu sinceramente senti esmurecido. Teve reunião, eu não vou falar o nome das pessoas não, mas eu comentei isso foi com o Gabriel, para vocês dois, eu falei assim, ó, eles não olharam para a cara da gente. Na hora que a gente levantava, eles ficavam aliviados, esses capial estão indo embora, graças a Deus, entendeu? Gente, vocês não sabem que ser desprezado, até ser ouvido. Então, isso que a gente vive, é exatamente o que vocês vivem, né? Nós somos representantes, não é à toa, né? A gente vive essas situações e não esmorece, né? A gente tem que encarar. Então, agradeço, muito obrigado ao secretário da Prefeitura, o Lucas, o Gabriel, a todos os presentes, né? E agradeço de forma especial também a Cláudia, né? Que organiza sempre o nosso trabalho com carinho, dedicação e atenção a todos. Nosso muito obrigado, uma boa noite e estão convidados para o lanche. Valeu?